Hora News está de volta e a gente fala agora sobre as canetas emagrecedoras. A Anvisa emitiu há pouco um alerta para o uso desses medicamentos sem acompanhamento médico. Na semana passada, o Reino Unido já havia alertado a população associando esse tipo de remédio à pancreatite aguda. No Brasil, de 2020 até dezembro de 2025, houve o registro de 145 notificações de casos de pancreatite e 6 mortes que estão sob investigação. Mas especialistas reforçam que não é uma realidade frequente. Os benefícios terapêuticos ainda superam os benefícios contrários, se o paciente seguir as orientações médicas e também da bula. De acordo com a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, os diagnósticos de pancreatite associados ao uso de canetas emagrecedoras são raros e não devem gerar preocupação. Vamos falar mais sobre este assunto agora aqui no Hora News com o Dr. Alexandre Hall, diretor da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade, Síndrome Metabólica e do Departamento de Endocrinologia Feminina da Sociedade Brasileira de Endocrinologia Metabólica. Olá, doutor, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo, viu? Boa tarde, Daísa. Tudo ótimo. Que bom. Doutor, vamos esclarecer muitos pontos aqui sobre as canetas emagrecedoras. Como nós acabamos de ver, a Anvisa emitiu esse alerta para o uso incorreto dos medicamentos, das canetas emagrecedoras. É preciso orientação médica para usá-las, doutor? Esse é o ponto-chave. São remédios que, desde junho do ano passado, têm retenção de receita. O que isso significa? Não é para pessoa chegar na farmácia e comprar, não é para comprar do Paraguai, não é para comprar de fonte desconhecida. Então, são medicamentos que precisam, sempre precisaram, desde o primeiro, lançado há muitos anos atrás, de acompanhamento médico. O que significa? Indicação correta e acompanhamento correto. Temos então aí esse alerta da Anvisa. Então a gente tem 2 pontos que eu gostaria muito que o senhor esclarecesse. Primeiro vamos saber o que é pancreatite, o que causa pancreatite, depois a gente entende o que está associado à caneta emagrecedora. Explica pra gente o que significa essa doença, esse problema de saúde, pancreatite aguda, doutor. Pâncreas é um órgão que Tá. tem duas características, uma parte endócrina e uma parte exócrina. Fica desse lado do corpo, logo abaixo da costela, do lado esquerdo, e ele pode inflamar. Pancreatite é uma inflamação, no caso aguda, pancreatite aguda. Então, as principais causas de pancreatite aguda são pedra na vesícula, que na saída da vesícula entope e esse entupimento gera inflamação do pâncreas. Hipertrigliceridemia, que é triglicerídeos muito alto, também pode levar a pancreatite. E o interessante de toda essa história, Daísa, é que as pessoas que usam esses medicamentos têm maior risco para tanto pedra na vesícula quanto para hipertrigliceridemia, que são pessoas com diabetes, pessoas com obesidade, e esse é um ponto super importante que nós vamos discutir daqui para frente. Ah, entendi. Então, o que pode acontecer é já ter uma predisposição, aí com o uso desse medicamento pode acelerar o processo, vamos dizer assim? Isso, e uma das causas que pode acontecer é emagrecimento muito rápido. Quer ver só? Pessoa que faz cirurgia bariátrica e emagrece muito rápido pode ter aumento de risco de pedra na vesícula e de pancreatite. Então, se usar esses medicamentos e o emagrecimento for muito rápido, a culpa não foi do remédio causando inflamação no pâncreas, mas do emagrecimento muito rápido. Voltamos ao ponto básico: são medicamentos que devem ser utilizados por médicos experientes no assunto e com acompanhamento adequado para que isso aconteça da maneira mais saudável possível. Olha só que importante essa informação que o senhor trouxe para a gente. Então, desde que se prove ao contrário, de que se façam novos estudos, a droga que tem, né, o medicamento que tem nessas canetas, não faz o pâncreas inflamar. Eu vou te dar um dado importante. Tá. Recentemente foi aprovado no Brasil a indicação em bula da semaglutida para doença cardiovascular. Faz uma semana, a Anvisa aprovou. Vem de um estudo chamado SELECT, então estudo duplo cego randomizado controlado, 8.000 pessoas no lado semaglutida, 8.000 pessoas no lado placebo. Sabe quantas pancreatites tiveram no lado semaglutida?
17. Sabe quantas tiveram no lado placebo? 24. Mais no lado placebo que não usou remédio do que no lado do semaglutida. Quer dizer, o risco, na realidade, é igual ao do placebo, que é das pessoas que têm essas doenças terem pancreatite, não do remédio. Entendi. Agora, o senhor associa essa, esse aumento de número de casos de pancreatite, esses casos que estão, essas notificações, também esses casos de mortes que estão sob investigação, ao uso excessivo? Porque, doutor, parece que todo mundo agora usa essas canetas, não é mesmo? Assim, você conversa com, eu uso, né? Você conhece alguém que está neste momento fazendo uso de canetas emagrecedoras? É quase que assustador, mas olha o detalhe importante. Primeiro, os dados que foram liberados recentemente pela Anvisa, que são esses dados de 6 casos de mortes associados ao remédio, não é comprovado, de 2018 até 2025, o número é igual ao do resto do mundo. Não tem um aumento, porque a Anvisa faz parte do Banco Global de Farmacovigilância. Então, ele é parecido com o dado que o Reino Unido liberou semana passada. Então, não há um aumento do que estava previsto em bula. Só que está se falando mais. Esse é o primeiro ponto. Qual é o ponto mais crucial dessa conversa? É a quantidade de gente que usa remédio de origem desconhecida, vindo de outros países, e esses não fazem notificação da ISA. É pior ainda, Nossa. porque a gente não sabe o que acontece com essas pessoas que usam essas formulações manipuladas de origem obscura. É ainda mais preocupante nesse cenário, porque o paciente que vai no médico, na médica, que recebe receita, vai na farmácia, faz o acompanhamento adequado, esse está sendo averiguado, acompanhado, a segurança é muito grande. Esse cenário de muita gente usando sem indicação, esse é assustador. Então, vamos falar sobre isso, doutor, que eu acho muito importante, necessário falar, porque assim, as pessoas acabam vendo, como tem muitas pessoas usando, muita gente querendo emagrecer, tem a facilidade, porque retarda a digestão, daqui a pouco o senhor vai explicar os efeitos dessas drogas no organismo, né, por que que emagrece, mas assim, tendo essa quantidade, aparecem, não é mesmo? As pessoas que querem ganhar dinheiro em cima disso e acabam fabricando, trazendo de fora, de outros lugares, canetas clandestinas, produtos manipulados, não se sabe como. Comprar o produto de forma sem ser lícita, o remédio, no caso, na farmácia, tudo, é muito perigoso e pode trazer muitos danos para essa pessoa? Muitos, muitos, inclusive morte, né? Vocês da mídia têm relatado casos de pessoas que usaram remédios, sei lá, em centro de estética, em lugares que não é o adequado. Onde que se compra remédio? Farmácia. Com quê? Receita médica. Sempre que alguém conta assim, mas a minha amiga trouxe do Paraguai, mas fulano conseguiu de tal lugar. A história que se conta desde o início ela é equivocada. E sabe o que, que preocupa ainda mais, Daís? É que assim, pessoas de diferentes poderes aquisitivos e de conhecimento. A gente não está falando de pessoas que não são inteligentes. Pessoas inteligentes que parecem ficarem totalmente obnubuladas, não conseguem raciocinar para entender o risco que elas correm. Como é que eles têm coragem de injetar alguma coisa no corpo que eles não compraram numa farmácia, que não tem bula, que não tem acompanhamento médico? Então, a gente, infelizmente, cada vez vai ver mais noticiado por vocês casos de efeitos adversos graves e de morte associado a esses remédios de origem obscura. E doutor, me explica uma coisa, por que que essas canetas estão ficando cada vez mais populares? Por que esse consumo excessivo? O que que essas drogas fazem dentro do organismo, que são medicamentos muitas vezes indicados para diabetes, como o senhor disse, por que que eles ajudam a emagrecer? Primeiro, sempre que teve alguma substância que dissesse que emagrecesse, virava febre. Eu brinco, uma vez eu dei uma entrevista e falei que se botasse que grama emagrece, acabava a grama no Brasil. Então há um apelo muito grande de tentar achar coisas que façam as pessoas emagrecer. Na realidade, existe a doença obesidade, a doença sobrepeso, e tem pessoas que não conseguem manter o peso cuidando da alimentação e atividade física e querem algo para facilitar. Então, são cenários bem diferentes. Nesse sentido, na medida em que nós temos hoje remédios que, além de ajudarem no diabetes, além de ajudarem no peso, consegue, por exemplo, como eu falei, a semaglutida, proteção cardiovascular.
diminuição de apneia do sono, como a tirzepatida, diminuição de gordura no fígado, como a semaglutida. Então, independente delas, todas têm a sua validade, o seu valor. São medicamentos que ajudam não apenas em emagrecer, ajudam a ter mais saúde, porque as pessoas que vão ganhando peso por excesso de adiposidade, em última análise, aumenta o risco de quê? De infarto e de derrame. Então, se você vai ganhando peso, gordura, 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 o teu corpo vai ficando doente. E quando nós temos isso e tem todos esses benefícios, vem junto a questão estética, que as pessoas querem ter um peso mais saudável, muitas vezes por uma motivação estética. E não tem nada de errado uma pessoa que pesa 120 quilos querer ficar mais magra para se sentir melhor. Mas o motivo também principal é ter mais saúde. E aí vem essa febre desses medicamentos, porque eles são medicamentos modernos, que até então o que nós tínhamos, medicamentos mais antigos, como as anfetaminas, eles ajudavam a emagrecer, mas não melhorava a glicose, colesterol, triglicerídeos, aumentava a pressão, então havia muito mais efeitos adversos. Hoje, o efeito benéfico é imensamente maior do efeito colateral, quando bem indicado, quando bem acompanhado. Excelente, como nós falamos aqui no início da nossa conversa, ainda traz mais benefícios do que problemas, não é mesmo? Esses medicamentos, eles agem diretamente no sistema gastrointestinal, retarda mesmo a digestão, o que faz a pessoa se sentir ali mais satisfeito por um período maior? Vamos explicar, vamos lá. Quando a gente começa a comer, o alimento na boca manda uma mensagem para o início do intestino de uma pessoa qualquer e libera dois hormônios, o GIP e o GLP-1, que vai conversar com o pâncreas, que tem a insulina, que tem o glucagon, e vai conversar com o sistema nervoso central no centro da fome e da saciedade. Então a pessoa, quando começa a comer, começa a mandar uma mensagem para cima para daqui a pouco dizer assim: para de comer, a fome foi embora, você está saciado. Esse é o normal. Quem tem obesidade, esse fenômeno, ele está atrapalhado. Então, esses medicamentos que podem imitar o GLP-1, que é a semaglutida e a liraglutida, ou imitar o GIP e o GLP-1, que é a tirzepatida. Então, eles pegam e imitam esses hormônios fazendo o quê? Fazendo essa conversa com o pâncreas, com a insulina e com o glucagon, e lá em cima, no centro da fome e saciedade, faz o quê? Coma menos, pare de comer antes, que é a saciedade. Por isso, do efeito benéfico. E no estômago, tem um retardo do esvaziamento gástrico. O alimento demora mais para ser esvaziado esse estômago, e aonde tem essa conversa para dizer lá em cima: para de comer antes, está saciado. Então, é essa conversa que faz o efeito de emagrecimento desses medicamentos. Olha só, que interessante, doutor. Agora, assim, qualquer emagrecimento rápido, né, com o uso de medicamentos, pode atrapalhar um pouco ali o funcionamento do organismo e acelerar um processo de pancreatite, de cálculos biliares, por exemplo? Então, a gente falou por isso, emagrecimento muito agressivo Tá. pode levar a esse vesícula biliar, a que tenha, por exemplo, pedra na vesícula, que é Uhum. litíase, entupir e gerar pancreatite. Esse mecanismo está descrito e é o que provavelmente acontece nesses casos relatados de suspeita pela Anvisa e pelo próprio Reino Unido. Então, nós queremos emagrecimentos muito rápido? Não, por isso e por um outro motivo, Daísa. Qual é o outro motivo? Se emagrecer muito rápido, sabe o que perde além da adiposidade? Massa magra. Nós queremos que perca massa magra de uma pessoa que precisa emagrecer por excesso de gordura? Olha o meu dedinho. Não. A gente quer que ela mantenha a massa magra e ela consegue manter comendo proteína e fazendo atividade física de resistência e perca massa gorda. Se ela usar só o remédio em dose alta, ela vai perder massa gorda e massa magra. O tratamento não é adequado, por isso voltamos para o mesmo lugar. Quem que define isso? O médico, a médica que está fazendo o acompanhamento para não deixar isso acontecer. Por isso a dose tem que estar certo, o acompanhamento tem certo. E o que a gente vê, as pessoas usando a torta e a direita porque querem emagrecer muito rápido e o estrago está feito. Tanto que foi imposto aí a necessidade, não é mesmo, doutor Alexandre, de ter receita, porque antes dava para comprar sem receita na farmácia as canetas emagrecedoras. O senhor viu como uma norma, uma lei assim, importante pedir receita, ter a necessidade de passar por um médico e esse médico receitar?
as canetas? Esse pedido esse pedido partiu de nós, médicos, tanto da ABESO como da SBEM, sociedades médicas que lidam, da minha especialidade médica, endocrinologia e metabologia, da ABESO, que lida com obesidade. Nós pedimos para a Anvisa fazer isso, por mais que, acredite, dá mais trabalho para o médico sério fazer mais receitas, mas é o correto. O correto é o correto, não tem meio correto. Então, nós, com isso, conseguimos cercear um abuso de uma parte, não conseguimos cercear, por exemplo, médicos que não têm o comprometimento com a medicina e dão receita para amigos e amigas e não acompanham. Infelizmente, isso acontece. Nós não cerceamos essa origem de medicamentos vindo de outros países, como de Paraguai, e manipulações de origem obscura. Mas, na prática, uma boa parcela de pessoas tem hoje dificuldade de ter acesso a esses medicamentos e em entrevista como essa aprende que é preciso ter cuidado. Quem precisa, o remédio é muito bom. Quem não precisa, não deve usar. Exatamente, doutor. Nós vimos então que as canetas emagrecedoras, elas não inflamam o pâncreas, não causam diretamente a pancreatite, como o senhor explicou muito bem aqui pra gente, mas se a pessoa já tiver uma predisposição, vai ali inflamar e vai acelerar o processo. Quais são os sintomas de pancreatite? O que a pessoa sente, o que ela deve fazer e que momento deve procurar ajuda? Isso. Continuamos falando que os fenômenos de pancreatite são muito raros, mas tem que informar isso. A sintomatologia de uma pessoa que tem suspeita para pancreatite é dor abdominal em faixa, então nessa região infracostal, abaixo da costela, tá? Pode ir para trás, para o dorso, então pode irradiar para trás, e que a pessoa vai tomar algum medicamento, não vai passar, ela vai ser progressiva, pode ter náusea, pode ter vômito, pode ter febre, e na medida que ela está vendo que essa dor não está indo embora, que é diferente de outras dores que ela já teve, uma cólica renal, uma cólica ovariana, uma cólica intestinal, ela é uma dor, mas ela é diferente, ela tem que procurar atendimento médico de urgência e emergência para o diagnóstico clínico e laboratorial. O médico vai palpar o abdômen, vai fazer o exame físico, vai pedir exames de sangue que tem determinadas substâncias que estão alteradas e exame de imagem para confirmar ou não o diagnóstico de pancreatite. Essa é a conduta que todo mundo que tiver suspeita precisa fazer. E o tratamento, como é feito, doutor? O tratamento da pancreatite é internado, tem que deixar esse pâncreas sobre repouso, a pessoa vai ficar em jejum vários dias, porque o pâncreas tem que ficar paradinho. Ou seja, vai parar um pouquinho a vida aí, não vai não? Não Vai tem parar jeito. vários dias. Não, não é um tratamento que depende da pessoa ficar parada no hospital. Claro que, infelizmente, existe essa forma necrosante grave, que daí a gente está falando de uma situação acima do habitual, que o paciente é tão grave que tem que ir para a UTI, mas é muito mais raro do que pancreatite aguda nessa forma geral que eu estou explicando. Doutor, só para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor fizesse mais uma orientação para que as pessoas não consumam medicamentos sem orientação médica, porque é sério, é grave, não é mesmo? Pode parar a vida, pode ter que ficar no hospital alguns dias quietinho, paradinho ali para tratar o pâncreas. É muito importante ter essa orientação médica, não é? Medicamento deve ser usado prescrito por médicos para o paciente certo. Quem tem diabetes, quem tem sobrepeso e obesidade são candidatos à utilização dessa classe de remédios chamado agonista do receptor de GLP-1 ou coagonista do GIP GLP-1. Entretanto, todavia, nunca pessoas sem indicação devem usar remédios e quem tem indicação não deve usar por conta própria, porque o risco de efeito adverso ele é realmente real por a pessoa não saber usar a dose, interação medicamentosa e uma série de problemas que nós médicos estudamos para isso. Então, se você tem alguma doença que precisa tomar algum remédio, quem tem que prescrever é o seu médico, a sua médica de confiança.